A gente começa a hora de hoje falando da nossa Águia do Vale, que foi até Santos e venceu a segunda consecutiva na Série A2. O time bateu a Portuguesa Santista por 3-0, voltou ao G8 e de quebra colocou a Briosa na zona de rebaixamento. Mas o fato que marcou a partida aconteceu no final do jogo, que infelizmente terminou de forma lamentável. Vamos ver como é que foi o jogo? Solta, Matheus! Jogando no estádio Eurico Mursa em Santos, jogo fraco tecnicamente na primeira etapa. Tanto é que a primeira chance de perigo saiu apenas aos 26. Luizinho fez a jogada aqui na esquerda, trouxe para a direita e cruzou no segundo pau. E Charles fez o toque por cima do gol de Ariel. Aos 29, o zagueiro Bruno Azevedo saiu da defesa e foi carregando, rompeu a divisória de campo com os cotovelos altos à la Rincon. Varanda pediu a falta, a arbitragem não deu. Ele tocou para Lucas Vieira, que bateu de primeira por cima da torcida da Briosa atrás do gol do Ariel. Repare na festa da torcida. Ela ficará marcada mais tarde. Nesse lance, repare no zagueiro Bruno Azevedo. Thiago Rubim é lançado e ele de novo entra com o cotovelo alto no pescoço do Thiago Rubim. A arbitragem manda o jogo seguir. Segue 0-0. Acredite, a única chance do São José no primeiro tempo saiu aos 45 minutos. E foi essa aí. Cruzamento da esquerda de César Nunes, Cristiano dividiu com Wellington e Daniel e a bola sobrou para o goleiro Tom Christian. E a primeira etapa não poderia ser diferente. 0 Lusa Santista, 0 também para o São José. Na segunda etapa, aos 2, a Santista chegou pela primeira vez. Luizinho foi lançado lá na esquerda, dominou no bico da área, sassaricou, trouxe para a perna direita e bateu. A bola explodiu em João Ramos e saiu pela linha de fundo. Só que aos 5, aqui pela esquerda, César Nunes, que substituiu o suspenso Felipe Borges, tocou para Thiago Rubim, que dominou, levou para a linha de fundo, fez o corte, dividiu com Alisson, trouxe para o meio, chegou Anderson Carvalho para ajudar, mas Thiago Rubim fez o cruzamento com açúcar na cabeça de Cristiano, só cumprimentar por fundo das redes da Santista. Aberto o placar no estádio Eurico Mursa, é para o São José, é de Cristiano, na bela jogada de Thiago Rubim. Portuguesa Santista 0, São José 1. 3 minutos depois, presta atenção nesse lance. Rodrigo Varanda carregou, trouxe do meio para a esquerda e abriu para César Nunes, que de primeira cruzou rasteirinho. E o Cristiano fez isso aí, ó. Ou melhor, não fez, né? Não, Cristiano. Ele, a bola e o gol. E ele perdeu o gol mais feito da vida. Repara no desespero aqui pelo meio do Varanda e perto da trave esquerda do Thiago Rubim. Gol mais que perdido pela Águia. Ô Cristiano! E ele ficou lá, perto da torcida da Briosa, que certamente o agradeceu pelo gol perdido. Mas aos 16, o São José chegou lá mais uma vez. Varanda, aqui na esquerda, atraiu a marcação de 3 e tocou para Pablo, livre, que fez um passe milimétrico nas costas da zaga para o próprio Varanda, que rolou para trás para Thiago Rubim chapar de primeira e fazer um golaço para o São José. Thiago Rubim, bola de pé em pé até chegar no camisa 9 da Águia para ampliar em Eurico Mursa. Thiago Rubim foi para a rede. Portuguesa Santista 0, São José 2. A Santista respondeu nesse chute de fora da área de Léo Mancha, que passou à direita do goleiro Ariel. A Águia chegou mais uma vez pela esquerda com Fabrício, que entrou no segundo tempo em velocidade. Ele carregou e viu Bruno Menezes, que recebeu na área, dominou e bateu para boa defesa de Tom Christian. Quase o terceiro da Águia com o estreante da noite, Bruno Menezes. Só que aos 29, escanteio aqui pela esquerda para o São José. Cristiano veio para a batida e Alexandre Aruá fechou no primeiro pau para colocar lá dentro. Gol do São José, Alexandre Aruá de cabeça para fazer o terceiro da Águia em Eurico Mursa. E ele saiu em festa, beijou a aliança e ainda deu um mortal para comemorar. Amplia o São José na Baixada. Portuguesa Santista 0, São José 3. Agora, lembra da torcida da Portuguesa Santista que fazia festa ainda no primeiro tempo? O jogo ia recomeçar e o árbitro Henrique Otto Cruz paralisou a partida e foi conversar com o goleiro Tom Christian, que apontava para a sua própria torcida atrás do seu gol. O zagueiro Bruno Menezes e o João Gabriel também conversavam com os torcedores que estavam bravos com a situação do time e gritavam contra o elenco.
O policiamento foi chamado. Mais jogadores foram conversar com os torcedores. Dirigentes da Briosa e o técnico do time, o Maurício Ramos, aquele ex-zagueiro do Palmeiras, entraram no campo para tentar entender o que estava acontecendo. E, infelizmente, chegou a informação que atos racistas contra o goleiro Tom Christian foram proferidos contra o atleta após o terceiro gol do São José, inclusive relatado em súmula após a partida. Os jogadores da Briosa se reuniram no campo, a arbitragem também, e depois de 26 minutos de paralisação, os jogadores da Portuguesa Santista decidiram não continuar a partida em solidariedade ao goleiro Tom Christian, que saiu do estádio e foi direto para a delegacia registrar um boletim de ocorrência por atos racistas. E, infelizmente, a partida foi encerrada aos 31 minutos do segundo tempo desta forma lamentável e triste. Final em Eurico Mursa. Portuguesa Santista 0, São José 3. Lamentável, né? Antes da gente falar do racismo, a gente vai falar do jogo e depois a gente vai entrar nesse assunto que é lamentável. Então, para a gente ainda repercutir sobre a partida, o técnico do São José, o Paulo Roberto dos Santos, ele falou sobre a vitória da Águia lá no estádio de Eurico Mursa. Diz aí, Paulo Roberto. Eu acho que foi um jogo muito importante. Primeiro tempo, nós tivemos bom volume de jogo, mas no último terço do campo, na intermediária defensiva do adversário, estava faltando objetividade. No segundo tempo, eles entenderam o que foi falado, demos um pouco mais de verticalidade à equipe ali da intermediária defensiva para frente. Os gols aconteceram naturalmente e eu acho que fizemos por merecer essa vitória. Obrigado aí à assessoria do São José, o Celso Gomes, que nos enviou aí a palavra do técnico Paulo Roberto dos Santos. Brunão, a gente vai focar nesse primeiro bloco no jogo. Bela vitória do São José, em que pese a Briosa não esteja tão bem assim das pernas, né? O primeiro tempo, como eu falei ali, foi muito ruim, tecnicamente, para os dois lados. Mas no segundo tempo, o São José soube construir a vitória. E se o jogo não termina antes por conta do que aconteceu, o São José provavelmente marcaria mais gols, porque a Portuguesa, a hora que tomou o primeiro gol, ficou completamente perdida em campo. Eu vou te falar, ouso dizer, Vieira, que essas duas vitórias aí fora de casa do São José já carimbam o passaporte do São José para a próxima fase de quartas de final. Vai deixar o São José no G8. Isso porque o São José tem agora mais 4 jogos, sendo desses 4 jogos, 3 em casa, 2 seguidos. E um deles já é próximo final de semana contra o São Bento, e o São Bento que não vem bem. 2 técnicos pediram o chapéu no intervalo de 15 dias, ou seja, não é que o técnico foi demitido lá no São Bento, o técnico pediu para sair, ou seja, quando o técnico pede para sair, ele fala assim, daqui eu não consigo tirar mais nada, daqui eu não consigo fazer mais nada. Então esse time do São Bento aí vem bem capengando para São José dos Campos, lógico, vai tentar vencer, tentar sair dessa zona de rebaixamento aí, já saiu, né, pelos gols que a Portuguesa Santista tomou ontem, o saldo de gols deixa a Portuguesa Santista na zona de rebaixamento, mas esse time do São Bento aí vem bem capengando aí para jogar contra o São José, um São José que vem bem embalado, parece que a filosofia do professor Paulo Roberto funcionou, encaixou e vai muito contra o Bruno Constantino, que a gente respeita, sempre trata a gente muito bem nas matérias, mas na coletiva de imprensa, de apresentação do professor Paulo Roberto, ele falou assim que essa questão de currículo, que todo mundo bateu quanto ao Moacir, né, que o Moacir não tinha um currículo para a Série A2, para um projeto como esse, falou assim, mas isso não conta muito, isso aí não pesa tanto. Ou seja, a gente está vendo aí que pesa, porque o Paulo Roberto em 3 jogos aí, perdeu um porque só treinou um dia, mas quando pegou o time para treinar mesmo com o tempo, tá aí, 2 jogos fora de casa, 2 vitórias, 100% aí desses 2 jogos fora de casa e traz o São José de novo para a competição. Concordo contigo, Bruno. Realmente o currículo não é garantia que algo vai dar certo, mas entendo que minimiza erros, né? Não é garantia você contratar o Paulo Roberto, rei do acesso, que ele vai subir o São José, mas em teoria você o cara que conhece a divisão, né? E já teve outros sucessos na divisão. Você pega um cara que já teve outros sucessos na divisão e alguém que não teve, qual que é o mais pesado na balança? E o São José viveu isso recentemente com o Ricardo Costa. O Ricardo Costa, que era o rei do acesso, veio, aí quando teve a oportunidade, aí ele era o rei do acesso na Bezinha, veio para a Série A3, teve a oportunidade, mostrou que realmente já é um técnico de Série A3, aí quando teve a sua oportunidade na Série A2, aí não foi tão bem assim, talvez não esteja à altura da Série A2. O Paulo Roberto é conceituado,
escalado aí na Série A2 e também tem passagens pela Série A1 com bons serviços prestados. Vamos dar uma olhadinha aqui nos próximos jogos já, ou melhor, da classificação, Matheus, perdão. Desculpa, Matheus, perdão. Coloca a classificação primeiro, eu que falei errado. Classificação ficou assim, o jogo isolado do São José. O São José deu um salto na tabela, já aparece ali na 7ª posição. Se o jogo continuasse, acho que o São José poderia até ter mais chances de fazer mais gols. E se fizesse, o São José poderia até abiscoitar a 6ª posição no lugar do Santo André. Mas é o 7º colocado, o importante é entrar no G8. Vira a tabela pra gente, Matheus, porque agora o São José tirou o São Bento da zona da degola e colocou a Portuguesa Santista lá justamente pelo saldo de gols. Hoje a Santista, com os 3 que tomou ontem, vai para -10, o São Bento, que é o próximo adversário do São José, para -9, portanto o São José ajudou o São Bento, que é o próximo adversário do São José no próximo domingo, tá certo? E agora para falar também sobre os atos racistas na partida de ontem entre Portuguesa Santista e São José. A gente tem imagens aí do final do jogo, né? Imagens do final do jogo. A Portuguesa Santista, quando tomou o 3º gol, talvez até a revolta da torcida da Portuguesa Santista aconteceu porque sabia que ao tomar o 3º gol o time iria para a zona do rebaixamento e aí acabou gerando isso que gerou, né, os xingamentos para cima do goleiro da equipe, o Tom Christian. E aí, lamentável, os dirigentes, os membros da comissão técnica da equipe da Portuguesa Santista foram lá, os jogadores, o Maurício Ramos ali atrás, camisa preta, na parte de trás ali, foi conversar com os atletas. Bruno, é uma situação realmente lamentável que não cabe mais no futebol, infelizmente, e fez bem o goleiro de denunciar, não ficar ouvindo besteira, atos contra a sua honra, contra a sua raça. É um absurdo um negócio, uma situação como essa, e tem que realmente parar o jogo. E os jogadores da Portuguesa, em solidariedade ao seu companheiro, resolveram não continuar a partida, Brunão. Você falou que não cabe mais no futebol. Na verdade, qualquer tipo de preconceito em 2025 não cabe mais em lugar nenhum na sociedade, né? Seja de preconceito de raça, de gênero, de idade, de sexualidade, qualquer tipo de preconceito em 2025 não cabe, né? Não deve ser tolerado. E o Tom teve uma posição firme, né? Pelo que ouviu da própria torcida. Eu acho que acaba magoando até mais, ferindo até mais, porque sendo da torcida adversária, não que seja, né, aceitável, mas enfim, acontece, né? Como já aconteceu com a Aranha no Santos, já houve xingamento por parte da torcida do Grêmio, mas sendo da própria torcida, né? Sendo que o Tom, inclusive, acho que nos gols não teve culpa nenhuma dos gols. Teve até uma que ele salvou com a mão, assim, deu um tapa, né? Abriu bem o espaço, salvou um gol um pouquinho antes do escanteio. O escanteio, coitado, não teve culpa nenhuma, né? Que 3 jogadores do São José subiram sozinhos e ninguém da Portuguesa Santista subiu junto com os jogadores do São José. Ou seja, de todos os gols, ele é o menos culpado da derrota de ontem. E é uma Portuguesa Santista que começou bem, né? Venceu o Taubaté, mas, né, hoje no campeonato, o campeonato mudou muito. E parece que esse time da Portuguesa Santista se mostrou até mais frágil do que seria no começo do campeonato. Pois é. Matheus, coloca pra gente aqui a súmula do jogo, que o árbitro relatou o que aconteceu. Você tá vendo aí, olha só, segura aí, Matheus. Olha, aos 76 minutos de jogo, logo após o 3º gol do visitante, São José, ao reinício da partida, paralisei, isso é o árbitro falando, tá? Paralisei o jogo ao ser informado pelo goleiro da equipe mandante, o senhor Winston Christian Santos, atleta da Portuguesa, número 1, sobre insultos racistas vindos da torcida da própria equipe mandante. Segundo o relato do goleiro, foram proferidas as seguintes palavras, abre aspas, macaco, filho da P e preto, fecha aspas. O goleiro me informou naquele momento que registraria um boletim de ocorrência pelo ocorrido. Posteriormente, durante a elaboração desta súmula, tive o árbitro, né, registrado o BO, número, tá ali o número gigante, enfim, foi relatado na súmula. Lamentável isso. O São José divulgou uma nota de solidariedade também ao goleiro Cristi, também repudiando qualquer ato racista. Tem aí, Matheus, aí a nota oficial do São José, tá ali, ó. São José se manifesta veementemente o repúdio aos atos racistas contra o goleiro Tom, a Portuguesa Santista, ocorridos na noite de ontem. Bacana a atitude também do São José e não poderia ser diferente. Realmente uma situação muito lamentável que aconteceu ontem e, como disse o Brunão, teve pulso firme o goleiro Tom para não baixar a cabeça, relatar o fato e que o envolvido ou os envolvidos sejam encontrados e punidos na forma da lei por algo que não pode acontecer, Brunão. E
eu não sei se foi ali, depois a polícia chegou, eu não sei se chegou a ser alguém identificado ou preso em flagrante pelo crime, mas que Esse seja... foi um dos motivos pelo qual os jogadores da Portuguesa não quiseram continuar, porque a torcida acabou abafando, não quis dizer ou não sabe quem fez, então como não apareceu o infrator, eles resolveram não entrar em campo, não continuar a partida, melhor dizendo. Enfim, mas as imagens estão aí, né? Não as imagens do ato em si, né? Mas porque a câmera estava aberta na hora, mas as imagens da torcida tem, então que seja identificado e punido como deve ser o torcedor que fez isso. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui, porque o campeonato prossegue, né? E tem que seguir, inclusive, com a Portuguesa em campo. 12ª rodada, o São José entra em campo, como disse o Brunão. No domingo, 4 horas da tarde, recebe a equipe do São Bento. São Bento, que foi ajudado pelo São José, saiu da zona da degola, mas não vive um bom momento. São José entrando em campo. E a Portuguesa Santista tem um jogo complicado contra a Ferroviária. Aliás, qualquer jogo para a Portuguesa Santista será complicado devido às circunstâncias do time, ainda mais com essa situação aí do racismo. O psicológico dos atletas realmente ficará abalado domingo, 5 da tarde, lá em Araraquara. Sorte para a Portuguesa Santista, força para o goleiro Tom aí em Santos, e o São José, boa sorte também para o São José nesse confronto contra a equipe do São Bento. Sem dúvida alguma, o torcedor vai comparecer e vai prestigiar o São José nesse momento bom da equipe, tá certo? Você queria falar mais alguma coisa? Que o São José, esse jogo para o São José vai ser mais fácil que cortar tablete de manteiga com faca esquentada no fogão. É tão favorito que às vezes dá zebra. Então tem que ir com pés no chão e entrar e fazer aquilo que se espera num time que está melhor hoje na situação, conseguir um bom resultado, tá certo?